Galera do Pod Guaraná, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Daniel. Eu me chamo Lucas Jamas. E eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. E no episódio de hoje, o que falaremos, meu caro amigo Lucas Ramos? Pergunta deveras interessante, meu caro amigo Daniel. Hoje falaremos sobre se é errado falar errado. Ok, eu não vou entrar nessa porque é cringe demais, mas tudo bem. A gente vai falar com a Marta, né, com a Marta Lira, que é nossa amiga pessoal. Ela tá fazendo mestrado de letras dela, né? Então é uma pessoa que conhece, profundamente sobre esse tema que a gente vai conversar, e a gente vai abordar vários vícios e tudo mais com ela, de linguagem. A gente vai falar de gírias também, tá? Tem uma Exato. Então, em resumo, é errado falar errado? Veremos. E gírias. Então, exatamente. Gírias amazonenses. Amazonenses, muito importante ressaltar. Vamos ressaltar. Então é isso, bora lá? Bora lá. Bora lá! Estão preparados? Tudo certo? Todos nos acordos? Pera aí, só alimentar minha tartaruga. Pode começar. Então, estamos começando mais um episódio. Porra, mas vai fazer barulho aí no saco. Eu fiz? Eu Não não é fiz tu que nada. tá eu tô escutando barulho de O alguém. cara que achou vai de chamar um verdade. Tu acha que eu tô alimentando minha tartaruga mesmo? Ai, fui eu. Desculpa. Não, O tudo convidado certo, pode, tudo Martinha. certo. Tá bom. Só que não pode a gente. Pois é, então estamos começando mais um episódio desse podcast e hoje nós temos aqui uma grande amiga nossa, a dona Marta Lira. Marta, fale alguma coisa? E aí, Oi, Martinha? tudo bem? Então, no episódio de hoje, a gente resolveu falar sobre um tema muito interessante, que é sobre falar errado, que é uma coisa que a gente faz muito aqui nesse podcast, só que a gente meio que ignora. E hoje resolvemos não ignorar. Exatamente. Mas antes, a gente trouxe a Martinha, né? E é bom a Martinha se Exatamente. apresentar, né? Para as pessoas entenderem a bagagem que ela tem. Exato, Sua Fale formação. sobre a sua vida, sobre o seu estudo. Certo. Boa noite. Ou sei lá, bom dia, boa tarde, não sei que horas vão ouvir isso, né? Eu estudei com os meninos, né? Com o Luffy, com o Dani e com o Ramos na... Isso. Então a gente já tem um bom tempo juntos aí, né? Um aturando o outro. Bom, e durante esse tempo na escola, no terceiro ano do ensino médio, até um pouco antes, na verdade, eu resolvi escolher, né, a profissão, ser professor e professor de português, no caso, né? E eu acho que isso se deu porque na minha família, boa parte da minha família, eu acho que 90% trabalha na área da educação. Então, é algo assim que já está muito presente na minha vida. Eu ficaria surpresa, no caso, se eu escolhesse outra área que não fosse a do ensino, né, da educação. E eu acho também que o que me fez escolher essa área foi alguns professores de língua portuguesa, né? Em especial o Alexandre, que foi nosso professor de literatura, não sei se Grande vocês... Alexandre. Oh. Eu era monitor dele na escola. Tu era monitor dele? É engraçado porque Muito eu tinha que engraçado. passar vendo se as pessoas tinham Visto. feito a tarefa. E aí eu passava, eu dava o nome pra ele e eu Nossa, dava meu nome cara. junto porque eu não tinha feito a tarefa. O cara era Então, honesto. sempre era né? justo. Honesto. Vamos era justo, honesto. O monitor dele não fazia a tarefa, enfim. Nossa, Ramos, tu nem aproveitava desse poder. O cara é muito entre aspas, virtuoso. né? Eu não consigo. Ele era muito brother, eu não ia fazer isso comigo. Não, era muito brother mesmo. De vez em quando a gente jogava videogame com ele, eu já cheguei a jogar FIFA com ele. Eu nem gosto de FIFA. Olha o ponto que o cara chegou. Isso não é- Agora eu entendi porque vocês tiravam 10 em literatura. Não. Eu era um ótimo aluno. Eu, morta de estudar, tirava 7. Não, a Marta sabe. Olha que loucura. A Marta está aqui pra falar. É professora agora, né? Estudando pra isso. E ela estudava comigo. Eu isso, dava cara. aula pra ela de literatura. Verdade. Mas quem vive de passado é museu.
Mas, Marta, pode continuar, desculpe. E eu acho que também tiveram outros professores, como o do cursinho Marechal, que eu fiz também, professor de língua portuguesa. Ele falava com tanta convicção, ele gostava tanto do que ele fazia, que acabou meio que me influenciando também, indo pra essa área. E eu acho que esses foram alguns fatores, assim, que fizeram parte, né, e fazem parte, na verdade, da minha formação enquanto profissional, né, apesar de ser também muito pessoal, eu acho, porque eu acredito que cada um que escolhe, assim, a sua profissão é por fatores e contextos, né, que se vive, e enfim. O que eu queria te perguntar era sobre o curso de letras. Queria saber o que vocês fazem lá. Tipo, o que vocês estudam, na verdade. Letras. Nossa, não estava esperando por essa, mas deveria, né? Porque sempre fazem uma piada dessa. No caso, no curso de letras, a gente, pelo incrível que pareça, a gente não estuda gramática conforme a gente estuda, por exemplo, lá na escola. Que a gente acha que passa o quê? Uns 12 anos, ou mais, não sei, estudando gramática, né? E quando a gente entra no curso de letras, a gente começa, eu penso, né, que a gente estuda como se fosse um outro lado da língua, da moeda, né, no caso. Porque a gente começa a estudar ali a evolução da língua, então, por que certas coisas acontecem na língua, como é que a gramática foi formada, por que existe a gramática, para que serve, né. A gente não estuda as regras em si, como na época da escola, que a gente estudava, sei lá, o sujeito, o objeto, essas coisas. Eu até lembro muito do Abner, falando, pra que eu tenho que estudar isso? Eu não preciso. E eu ia a loucura com ele, né, na época da escola. E a gente também estuda como a língua, no caso, ela funciona na sociedade, e também a gente estuda literatura. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente estuda em letras. Mas nessa pegada que vocês estudam a língua, a linguagem e tal, a gente entra bastante nesse nosso ponto principal do episódio, né, que é errado falar errado. Que tem essa questão, né? Porque hoje em dia muita gente erra a gramática formal isso não, né? Mas tipo a lei, a regra gramatical, as regras gramaticais, e tá tudo bem. Ou não, tá tudo bem não. No caso, tá tudo bem. Porque existem os linguistas, né, que são assim chamados as pessoas que estudam, no caso, a língua, e um professor de letras, ele tem essa formação, né, de linguista também. Pro linguista, no caso, não é errado falar errado. Na verdade, é errado aquela pessoa que fica apontando pro outro dizendo que tá falando errado, né? Porque a língua, ela é vista como um objeto, no caso, para quem estuda a língua. E ficou até meio, acho que repetitivo isso, né? Mas enfim. Então, seria como se a gente interferisse. Se eu chegar contigo, por exemplo, e falar que, sei lá, tu falou alguma coisa errada e falar que tá falando errado, é meio contraditório até para um professor de letras, porque o que a gente estuda no curso é justamente isso, de saber que a língua, ela é como se fosse uma roupa, no caso. Então, de fato, vão ter momentos em que ela requer um certo cuidado, um certo monitoramento, que a gente chama, né? Ou seja, a gente tentar não cometer esses erros, entre aspas, né, da língua. E no caso, quando a gente fala é errado falar errado, isso é errado, porque a língua, ela é como é que eu posso dizer? Um elemento que faz parte da sociedade, ela é uma identidade, um símbolo, né? Então, vai existir variações. Ou seja, por exemplo, no português, a gente já vê algumas pessoas que elas, nas frases, elas marcam só o primeiro elemento daquela frase, o plural, e o resto ela não marca mais. Fica tudo no singular. E assim, Quem é que faz isso, né? E no caso, por exemplo, existem línguas que já acontece isso, como por exemplo o francês. E por que será que aqui no Brasil a gente considera isso um equívoco, né? Um erro. Mas aí eu tenho um ponto sobre isso. Lá vai. Não, porque assim, no fundo eu entendi que, por exemplo, a língua é pra se compreender, né? Tipo, o que importa é que a outra pessoa vai entender a mensagem que tu quer passar. Perfeito. Só que assim, o que eu entendo é que a língua tem as suas regras. Porque se não fosse necessárias regras, não teriam por que existir, não concorda? É isso. Peraí, E tem algumas regras que são importantes. Se tu tira essa regra, a mensagem é alterada. É tipo a questão de, sei lá, tu quer falar no futuro, mas no final da frase tu bota um AM em vez de um ATO, sabe?
quando tu tá escrevendo, tu talvez saque pelo contexto, mas a mensagem tem um desvio ali, né? Sim, no caso, existem, por exemplo, essa questão aí da gente, existem pessoas que falam e que escrevem, né, no caso, tu tá falando da escrita, o futuro, só que eles botam um M ao invés do ão lá, né? Aham. E assim, para quem lê, vai acontecer o quê? A gente não vai ter uma total compreensão. Talvez compreenda pelo contexto, né, do que tá lendo ali, então consegue entender que é o futuro, mas que tá escrito de forma, não gosto dessa palavra, mas enfim, errada, mas não é esse termo, né? Mas no caso, Ramos, a gramática, ela existe porque ela é necessária, mas a maneira como a gente trata a gramática, como as escolas elas ainda tratam a gramática, é como se resumissem a língua na gramática. Entendeu? Eu acho que, eu não sei se, mas tipo assim, resume a língua como se fosse gramática. E a língua a matéria é gramática, né? Língua portuguesa, sei lá, alguma coisa assim, né? Não só a matéria, mas não só e também não só nas escolas, mas tipo, até fora das escolas, às vezes a gente fala alguém falando errado e fala, ai, tu tá falando errado, e corrige, né? Antes de eu entrar no curso de letras, eu fazia isso direto. Verdade, eu estou aqui de prova. Olha aí como a gente muda as percepções. Graças a Deus. E assim, no caso, a gramática, ela faz parte da língua. Ela é necessária, sim, porque existem momentos que a gente vai ter que falar conforme o que a gramática pede, ou escrever conforme o que a gramática pede, porque já imaginou se não existisse normas? É que nem a BNT. Se não existisse a BNT, como é que será que haviam os trabalhos de graduação? Cartolina ali, né? O grafite colorido, pá. Então, é mais ou menos isso a gramática, né? Porque, no caso, ela é como se fosse um parâmetro, mas a maneira como a gente trata é como se ela fosse a língua como um todo. E aí vem o preconceito linguístico. As pessoas, elas julgam os outros pela maneira como ela fala. E isso é errado, você julgar o outro pela maneira como o outro fala. A fala, no caso, ela é um elemento individual. Então, cada um tem as suas características. E não adianta, a fala, ela é muito... como é que eu posso dizer? A gente, quando tá falando, às vezes a gente para, a gente, então, interrompe, ou aí, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês podem, em qualquer momento, me cortar. E isso não é a fala, ela é dinâmica. E eu acho que dizer, assim, que essa questão de, é errado, mas conforme o quê? Quem, né? Sim. Porque a língua é algo do falante, né? Então... Não é que o falante ele fale errado, mas é como eu falei, a língua ela é como se fosse uma vestimenta. Você não vai pra praia com terno e gravata, né? E a língua ela é mais ou menos isso. Você não vai falar... A gente não fala com, sei lá, com um diretor de alguma coisa da mesma forma que a gente tá falando aqui. Pelo menos eu acho essa analogia do terno na praia uma das melhores, porque dá pra ilustrar muito bem. Tipo assim, mano... Tu imagina o vendedor lá da praia que tá vendendo o picolé dele, tipo, falando mega formalmente e tal, e fazendo sei lá, um TCC sobre o porquê o picolé dele é o melhor picolé. Não, o cara vai falar, aqui ó, o picolé mais gelado da cidade, blá blá blá. Tipo, picolé! Não vai falar no plural, vai picotar tudo e vai gritar e vai, sabe... Acho que isso é uma analogia muito boa. Em São Paulo não vão nem falar picolé, né? Vão gritar sorvete palito. Isso aí a gente entra na questão do errado, realmente. Que isso aí tá errado, realmente. Olha aí o preconceito linguístico. Mas sabe o que me lembrou? Isso me lembrou um almoço que eu tive contigo lá na UFAM, Marta. Que eu lembro que eu tava falando alguma coisa da vida, né? Provavelmente reclamando. Aí eu falei alguma coisa errada e eu me corrigi. Aí tu chegou e falou, não, Daniel, mas a língua, ela é fluida, ela é dinâmica, então você não tá errado, você está se expressando do seu jeito. Aí eu falei, tá bom, Marta, come aí teu almoço, fica no... Me cortou. Não, mas assim, por mim,
mim, assim, eu tento seguir as regras, assim, que eu conheço, né? Só que tem um negócio, por exemplo, aqui no podcast eu faço muito. Eu tô formulando um pensamento na minha cabeça, só que depois eu penso em um jeito melhor de falar. E eu simplesmente mudo o que eu já tava falando e vou pra outro ponto. E aí, tipo, acaba tendo desconexões, ou sei lá, o próprio plural, né? O singular, e acaba dando esses problemas. Mas assim, no escrito, eu tento pelo menos manter a lógica, né? Porque eu tenho mais tempo pra pensar, assim, eu não saio só escrevendo, né? Eu, pelo menos, Calma, eu mas você tá falando regra gramatical. escrito exatamente aonde? Tipo, WhatsApp ou sei lá? O WhatsApp, qualquer lugar, né, que tu for escrever, não, acho que é boa, mas né? tu não abrevia, tipo, não, aí N ou qualquer coisa do Não, tipo. mas eu tô falando, tipo, manter a lógica, por exemplo, mais e mais, essas coisas tudo assim, bem, sabe? tá. O básico do básico, né? O básico, eu acho que é importante, né? Pelo menos. Primeiro que eu acho que é preconceito linguístico você falar que isso é o básico. Não, mas é o básico porque, vamos dizer assim, é o que a gente aprende no colégio, né? Tá que tem gente que não teve acesso, mas a gente tem que ter um parâmetro aqui. Então bora colocar isso como um parâmetro, que esse é o básico porque é ensinado no colégio. Pode ser então? Não, mas isso aí é a Marta que fala. peraí. Isso é a Marta Mas que aí tem decide. muita coisa que é ensinada no colégio que não é básica, mano. Mas aí tá complicando a situação. Marta, por Eu favor, já tô me delucide. perdendo nessa viagem de vocês. É porque, tipo assim, a gente tá tentando encontrar um ponto de partida pra definir o que é, tipo, meio que aceitável, entre aspas, muitas aspas, assim, você abreviar ou falar errado, e o que vai, tipo, ultrapassar essa linha e começar a confundir o leitor, ou, tipo, a pessoa que vai, sei lá, escutar, entendeu? Tipo, a questão do futuro e do pretérito, né, que é o am e o Uau. né? Tipo, isso já vai começar a atrapalhar a comunicação, né? Por exemplo, a pessoa escrevendo algo que na verdade tinha que ser no pretérito, mas aí coloca no futuro e a pessoa fica achando que na verdade vem depois, né? Sim. No caso, interessante essa questão do parâmetro, mas eu acredito que um parâmetro seria, então, no momento, até que ponto eu consigo me comunicar e a pessoa consegue entender. Que é esse caso aí, por exemplo, do futuro, né? Isso. Que as pessoas confundem. Depende, porque, por exemplo, se for numa frase solta, o que provavelmente não vai acontecer, porque a fala não são frases soltas, né? São frases que estão sempre uma relacionada com a outra. Então, eu acho que dependendo do contexto, você consegue compreender mesmo que ali, né? Por exemplo, você está no WhatsApp, eu falo da fala, mas eu tô pensando no WhatsApp, na verdade, né? Uhum. Mas você talvez consiga compreender que aquela pessoa que escreveu ali de forma... cometeu um desvio. Boa, não falou que errou a pessoa. Ela tá esquivando dessa palavra. Eu tô... Você consegue compreender o que ela quis ali, mesmo que não tenha sido no futuro, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. Mas eu digo assim, a língua, ela depende muito do contexto, né? A fala, a escrita, então assim, Ramos, lamento te informar, mas vão ter situações que, de fato, a gente tem que se monitorar mais, procurar falar de uma forma mais aceitável para a gramática, né? E vão ter outros momentos que esquece isso daí, relaxa e fala natural mesmo. Eu falo entendeu? natural. O problema é que tem umas coisas assim que eu me prendo e aí é questão minha, né? Eu também não vou obrigar ninguém, mas não, assim, claro. se vocês puderem também, ó, não tô reclamando. Mas isso aí... Não, pera. Isso aí eu acho interessante, porque pra mim, eu avalio da seguinte maneira. Eu uso muito o contexto. Se eu estou com os meus amigos, raramente eu vou tentar falar tudo perfeitinho. Eu vou me irritar mais comigo mesmo, mas eu não vou me esforçar pra fazer com você. Não, se eu estiver com o Ramos é pior ainda. Eu falo pra irritar ele. Não, é porque vocês estão achando que eu tô falando no formal. Eu não tô falando disso, eu tô falando de coisas... Pois é, mas né? tipo... Eu sempre avalio o contexto que eu tô falando. Por exemplo, uma coisa que me irrita muito, que acontece aqui em casa, é que de vez em quando eu tô conversando de boas com a minha família, estou num ambiente familiar, aí eu mando alguma coisa errada, um desvio, que nem a Marta fala. Aí o meu pai fala, isso está incorreto. O correto gramaticalmente é isso. Aí eu olho assim pra ele e eu falei, tudo bem, você acabou de cortar a minha vibe. Você gostou disso? Porque agora eu não quero mais continuar falando o que tu tá falando. Parte disso, eu também... Porque eu já falaram pra mim assim, tipo, meio que na frente de todo mundo, uma coisa que eu errei, eu falei, filha da puta, agora eu não vou errar mais nada não. Que isso. Agora calei a boca. Numa competição. Agora,
Daniel, eu achei interessante teu pai falar, gramaticalmente, né? Porque às vezes as pessoas não falam, elas só falam tá errado, porque tu tá falando feio, isso é... Não, mas eu não sei se ele falou exatamente isso não, isso aí foi... Sim, o pai do Dani não é advogado? Teu pai, Dani? Meu pai é advogado. Tem uma relação clara. Meu pai, ele se irrita muito com esses errinhos, porque ele escreve muito, né? Entendi. Aí, de vez em quando a gente fala, ele fala, não, Mas por hoje favor. em dia, todo mundo escreve muito, né? Agora com WhatsApp e tal. Se bem que tem gente que manda áudio, né? Mas o padrão agora, muita gente tá escrevendo. Tá que é uma forma mais informal, né? E tudo mais, mas tem muita gente escrevendo hoje em dia. Interessante. Comigo foi justamente ao contrário. Eu acho que com a Marta também, mas ela vai poder dizer depois. Mas, tipo assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar de fato com o jornalismo, eu comecei a me desprender um pouco de certas normas, assim, principalmente em ambientes informais, tá ligado? Tipo assim, eu já tava trabalhando tanto com aquela parada e tendo que me policiar tanto, que a partir do momento que eu tava, entre aspas, livre, eu comecei a ficar, tipo, de boa com tudo de errado, assim, tipo, que não era trabalho, que era algo informal. Eu comecei a ficar, tipo, mano, suave, tá ligado? Não precisa dessa pressão. Uhum. Mas, não sei, isso foi comigo, né? Como é que foi essa experiência pra tu, Marta? Eu acho que, como eu ainda não tô totalmente, assim, no mercado de trabalho, né? Mas por eu ter uma vivência muito forte na área acadêmica, né? E eu tava até falando com o Daniel que eu tô fazendo meio que um mestrado, não sei muito bem, não sei como definir isso ainda, porque eu não terminei a graduação. Eu procuro me policiar muito, mas é porque eu vivo muito no meio acadêmico. Né? Mas pois é, justamente, sempre... tá no meio acadêmico. É o contexto. Tá no meio acadêmico. Mas, por exemplo, quando eu tô com, sei lá, com os meus familiares ou com os amigos, se eu não estivesse gravando isso daqui também, provavelmente eu não estava nem aí pra maneira como eu tava falando. Não precisa estar aí. Aqui você pode falar o que menos quiser. Se for por causa do Ramos, ele realmente tem essa... Caraca, os caras tão pintando como se eu fosse o ditador policial, da gramática. Eu acho engraçado isso, porque o Ramos, eu lembro que ele nem... Eu não sei se tu era muito bom assim na gramática, Ramos. Tu tirava uma nota de No boa, colégio era, mas não era porque eu fazia questão de saber próclise, Já era um policial mesóclise, da essas gramática, coisas né, assim, tempo verbal. Eu só tipo... Intuição, Tinha né? que passar, né? Eu tinha que passar. Você não tinha dificuldade, vai. Eu não tinha dificuldade. A minha questão Pois é, não é essa, comigo, pô. Eu tô falando só comigo é o contrário, pô. Na escola, no colégio, no ensino fundamental e médio, eu tinha muita dificuldade com gramática porque eu me irritava muito com essas frescurinhas das regras e tal. E outra coisa que a gente tem que falar aqui é que é importante ressaltar que a gente começou a estudar com um tipo de regra, aí teve a reforma ortográfica e mudou. Exatamente. Então a gente passou por isso. Então eu tive muito trauma com estudos de gramática e português, né? Porque a gente começou de um jeito e do nada virou tudo e mudou a lógica de tudo. E eu estava aprendendo com a lógica certa e eu estava indo bem. Aí teve a reforma ortográfica e eu comecei a ir muito mal, porque eu estava muito fixado no antigo. Aí que eu comecei a ter raiva da gramática. Mas teve um período assim que eles aceitavam, né? Ainda. Eu lembro, tipo, acho que foi um ano e tal que a gente, teve de mudança, errava, aí a professora colocava, tipo, uma nota assim, olha, atualmente você é assim devido à nova ortográfica, mas eu vou te dar o ok porque a gente tá em transição. Tipo, tinha um negócio assim, né? Teve uma época de aceitação, só que quando isso passou, eu me ferrei, porque eu não sabia mais nada, entendeu? Aí desde lá eu só me ferrei em gramática, eu era muito ruim em gramática, eu quase reprovei, acho que 2 anos por causa de gramática. O resto é de boa, tipo, o resto dos estudos, mas a gramática não. Eu tinha raiva dos quadrinhos da Mafalda. Porra. Tinha que detalhar, tinha que estudar os quadrinhos da Mafalda, mano. Eu falo, mano, ela só tá falando. Por que eu tenho que estudar o que ela tá falando aí? Tem que desmembrar. Tu tinha que falar pra professora, a língua é fluida, professora. Porque no caso esse acordo aí foi feito entre os países que falam, né, a língua portuguesa. E assim, há quem esteja a favor do que o Daniel tá falando aí, né? Porque lá vai eu falar, mas a língua é fluida, então cada região tem a sua característica. Imagina você pegar vários países que falam a língua portuguesa e tentar unificar a língua como se fosse só um. E é quase impossível, porque a língua ela é cultura, ela é a identidade de um povo. Então, é óbvio que ela vai ser diferente, né? De um país para outro, de uma região para outra, até mesmo dentro de Manaus tem, por exemplo, na UFAM, eu fiz uma matéria chamada Sociolinguística,
A sociolinguística é uma ciência, vamos colocar, é uma vertente da linguística, né, dos estudos linguísticos, que vão estudar as variações que acontecem, né, na língua. Uhum. E aí, nessa matéria, eu fiz um trabalho com dois amigos e a gente observou a variação linguística da comunidade LGBT na UFAM. E a gente comparou com uma outra comunidade LGBT, eu acho que de São Paulo. E teve divergências. Caramba, interessante. Uhum. Sim, e uma outra coisa assim que eu já observei, mas eu nunca pesquisei, foi mais observação minha mesmo. Como eu tenho amigos que são dessa comunidade LGBT e tenho amigos que são heterossexuais, então existem características, né, na língua dessas duas comunidades, Sim. vamos dizer assim. E não adianta, então imagina se são comunidades que vivem no mesmo estado e já tem divergência, então imagina entre países, né? Cara, eu lembro de uma situação que um amigo meu falou assim, ele tava vendo a foto de algum ator, alguma coisa assim, ele falou, mano, ele falou alguma coisa lá, esse boy é sapão, é um sapão. Aí eu fiquei, tipo, pra mim o cara, era um cara ok, assim, tipo, o cara da foto, eu fiquei pensando, mano, esse cara é um sapão? Na minha cabeça, sapão era um cara feio, sabe? Porque a galera associa sapo com coisa feia e tudo mais. Eu, mano, esse cara é um cara feio? Eu fiquei, porra. Aí depois que eu fui entender que ele é bonitinho. que sapão é, tipo, um cara bonitão e tal, sei lá o quê. Nossa, eu lembro disso. Quando o Sapão chegou na UFAM, era sem parar. Aí eu lembro que um dia uma amiga minha falou, esse Daniel é um sapão. Aí eu falei, vai te fuder. Caralho, é elogio. Olha, te elogiando aí. Não, mas era uma amiga minha, pô. Aí ela ficou, pô, mano, tu não entendeu? Aí eu falei, o que tá falando de chão de sapo, mano? Que isso? Aí ela explicou, aí eu, pô, desculpa aí. É, mó onda essas coisas. Isso daí são as gírias, né, que tem dentro da comunidade. Por exemplo, Exato. o top é uma marca, né? Uma gíria que é de marca do pessoal da comunidade heterossexual. Então, tipo, eu tenho uns amigos que eles não suportam, né? Não vem pra cá com esse teu top, Marta. Cala tua boca, fala outra eu coisa. adoro né? top, mano. Eu falo muito top. Teve uma época que eu tive que também. parar por preconceito, porque, pô, eu tava ali na área mais de humanas e tal, e se eu falasse um top, assim, tipo, não aquele top que é claramente uma zoeira, mas aquele top de verdade, sabe, que é espontâneo, que vem do coração, Uhum. aí eu Aham. era alvo de olhares, sabe, estranhos, assim, tipo, caralho, falou top. Eu acho que depois disso eu sempre falo top meio que na zoeira. Nossa. Olha aí, Pô, tá é vendo? meio raro eu falar top, vendo? top Top seriamente. Às vezes, Fala top eu sério. parei Isso é por muito causa antes, eu falava da- muito, tipo, muito, pô, a cada 5 palavras era top. Aí agora eu consigo me controlar. Hoje é o tipo. Hoje é tipo. O Tipo não tipo. tem como. Isso era uma parada que a gente vai abordar de vício de linguagem. Que o tipo é uma parada assim que eu acho que eu vou ter que fazer, sei lá, lavagem cerebral em mim mesmo, sabe? Pra tirar essa palavra da minha boca, que é impossível, pô. Aliás, pô, já entrando nesse assunto de vício de linguagem, Marta, o que tu acha disso? O que tu tem pra falar sobre isso? Deixa eu só fazer um comentário sobre o tipo. Pode Porque teve o áudio, eu acho que foi o podcast do Abner, e o Abner ele fala muito tipo. E eu acho que eu parei de contar, sei lá, acho que no 15. É, Marta, é porque assim, eu tiro muito tipo. Só que nesse episódio eu simplesmente desisti. Era todo mundo falando tipo. Eu falei, não. Sim, meu Deus. Eu acho que o vício de linguagem, ele, pra gramática, é algo que não deveria acontecer, né? Pra quem é gramatiqueiro. Ramos. Não é isso. Deixa Eu o vou cara ter que falar Não explicar é isso, depois. você acabou de admitir que tava editando esse tipo fora, mano. Não, mas porque fica chato, né? A pessoa fica ouvindo tipo. A sua opinião, meu amigo. Mano, tinha uma frase do Seu Luffy gramatiqueiro. que ele falou, mano, tipo assim, eu tava tipo sei lá o que, e depois tipo Nossa, sei lá não, o quê. é assim, é porque quando é o que o Dani falou, a gente usa essa porra como vírgula, pô. Tipo assim, Sim, ó, são, tipo, são marcas é espontâneo, é natural, não tem como, pô, não tem como. Mas eu acho que a gente só se irrita quando a gente percebe. Sim, entendeu? com Sim, certeza. a gente não Perceber. percebe, geralmente. Eu percebo porque eu tô editando, eu escuto umas 3 vezes, né? Fica chato, né? Não, Marta, pode continuar. Desculpa, eu já atrapalhei.
no caso, para a gramática, eles são vistos, né, como alterações, né, defeituosas da norma da língua padrão. E aí, às vezes, as pessoas elas associam a um descuidado ali na hora da fala, ou na escrita, né, ou uma ignorância da pessoa que fala. Mas, na verdade, o vício de linguagem ele é uma marca, ele é uma característica da língua e tá aí. E a gente fala constantemente, né? E em algum momento, por exemplo, esse né, são marcas e acontece. Agora, assim, de fato, quando a gente fala muito, para algumas pessoas isso chega a ser meio irritante, né? Mas para os linguistas isso é ótimo, porque é algo que acontece, como é que eu posso dizer, de forma recorrente na língua, e aí a gente pode estudar. Por exemplo, por que será que a gente usa tanto esse tipo, né? Esse tipo, né? É ótimo. Por que será que a gente usa tanto esse tipo? Por exemplo, nossa, aquela menina do Big Brother, ela falava muito tipo. E por que será que esse tipo ele é tão recorrente na nossa fala hoje? Ou, sei lá, o coisa, a gente fala muito coisa pra coisas, sabe? Sim, tipo essa coisa. Sim. O né também. Tá tudo coisado. Então, são situações que acontecem na língua e que, para o linguista, isso daí é ótimo, porque ele vai pegar aquela... como é que eu posso dizer? Ele vai pegar esse fenômeno, né, esse acontecimento, e tentar estudar. Por exemplo, eu tenho uma colega, uma amiga na UFAM, que ela estuda sobre a marcação dos advérbios de negação, alguma coisa assim. Então, quando a gente faz uma frase, no Amazonas, né, a gente sempre fala, por exemplo, isso daqui não é pra mim, não, sei lá, marco não mais de uma vez, né? E por que será que isso acontece? Enfatizar. Entendi. Pode ser. Entendi. Eu não li ainda a pesquisa dela, né? Porque na época tava no começo, né? Nem sei qual foi a conclusão que ela... Aqui a gente tem um negócio também que precede o advérbio de negação, que é o sim. A gente fala muito Sim, isso. Como assim? Esse, por exemplo... Tipo, a gente fala... A gente tá conversando, né? Aí a gente tá... No começo, a gente tá discordando com a pessoa. Só que aí a pessoa faz um ponto que a gente concorda. Aí a gente fala, não, sim. Aí a gente responde a pessoa. Na verdade, pra mim é mais sim, não. O Ramos é mais sim, não. Eu falo não, sim. Né? Mas isso é uma parada muito horrível, mas que a gente não consegue tirar também. Tipo, é absurdo isso. Mas isso E o da pior conversa, é né? que sempre que eu percebo, eu me irrito, porque eu travo, porque eu percebo que eu vou falar de novo no meio da conversa. Então, às vezes, quando a gente tá num episódio, eu falo, não, sim, aí eu já fico, caraca, falei de novo essa desgraça. Que é tipo, a gente tá falando, não, estamos negando, mas aí sim, estamos afirmando que estamos concordando. Em vez de falar, concordo parcialmente, Dani. Mas é porque talvez isso aconteça aqui, porque acaba que, como eu vejo assim que vocês se veem num ambiente aqui muito confortável, vocês não precisam estar monitorando nada, então vocês falam de uma forma muito natural e acaba que isso acontece, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente faz trabalho relacionado com linguística e precisa de dados, a gente geralmente grava as pessoas falando. Só que a gente nunca pega os primeiros minutos da gravação, porque é o momento que a pessoa ela mais se monitora. Então a gente não sabe de fato ali, então a gente meio que descarta, verdade. Porque a gente acaba que a pessoa ela não está se mostrando, vamos dizer assim. Ela sabe que ela está sendo gravada e Sim. ela não fica naturalmente, né, falando. Dá uns drinks Sim. pra ela que resolve rapidinho isso aí. Que horror! A Marta, que horror, anotando para o próximo trabalho. Daniel me respeita. Mas é isso, eu acho que é porque vocês se veem aqui muito à vontade e às vezes também eu acho que é porque como já tá um pouco impregnado, né? Esse tipo aí, por exemplo, meu Deus, às vezes eu tô fazendo uma apresentação e eu solto um tipo, né? E esse né também, que eu adoro. Nossa, eu já fiz isso em apresentação de inglês. Tô lá falando inglês, termino, né? Mas é interessante, porque isso é uma marca da nossa língua, né? Da forma como a gente fala. Com certeza. Deixa eu soltar o né.
Assim, a gente sabe que a língua é fluida e tudo mais, mas bora falar um pouco da questão gramaticalmente correta, assim, vamos dizer assim. O cara Errado quer falar entrar gramaticalmente? nisso aí, isso aí mano. não existe. Não, é porque a gente separou alguns pontos que a gente queria Sim, conversar, né? Que era questões que acontecem muito das pessoas se desviarem da gramática Boa, boa. e usar outra forma. E a gente, assim, isso aqui é pra quem quiser falar gramaticalmente correto, sei lá, é importante, né? Não, Entrevista de trabalho, essas coisas assim. O primeiro ponto que a gente tem aqui, eu quero fazer uma pergunta direta pra Marta. Porque Ai. isso aqui é o que mais me irrita, Pode no falar. geral. Que são os grandes porquês. Boa. Eu quero saber a sua opinião, Marta. Você acha necessário essa divisão enorme de porquês? A divisão enorme, 4, né? É muito, já Aí, só acabou, devia ser um. acabou. A gente já sabe a resposta. Me bate logo. Próxima pergunta. É porque assim, ô Daniel, no caso, esses porquês, né? Lá vai eu com né. Eles existem ali, mas não é só por questão, como é que eu posso dizer, ortografia, ou certo ou errado. Mas, por exemplo, o porquê junto, ele dá a ideia de resposta, né? Aquele sem acento. Aham. E aí, um porquê junto, mas com acento, já representa o substantivo. Então, por exemplo, O É porquê como se disso. fosse- o motivo disso, então a gente coloca ali o porquê disso. Então, essa diferença, ela tem muito a ver também com a questão do que significa, do significado desses porquês. Assim, eu acho que pro dia a dia, pro cotidiano, sei lá, tu tá falando com o teu pai, com a tua mãe, com alguém que tu tem mais intimidade, eu acho que não tem porquê tu tá o tempo todo usando, diferenciando, né? Mas, por exemplo, querendo ou não, se tu for falar com o teu chefe, ou sei lá, com um diretor, com uma pessoa de uma forma mais formal, é interessante tu ter o conhecimento desses porquês, né? Então, o porquê separado que é pergunta, ou o porquê separado e com acento é pergunta no final. Então, é bom tu ter esse conhecimento pra tu saber com quem tu vai usar, na verdade. Né? Eu gosto da Marta falando porque ela já assume que eu não tenho esse conhecimento. Porque realmente eu não tenho esse conhecimento. Não é isso que eu quis dizer. Não. Porque eu vou admitir, eu não uso os quatro porquês. Desculpa, Usa Dani. o Eu PQ. chego. Não, eu chego, se eu tô escrevendo e eu quero falar, sei lá, o porquê, eu falo, o motivo. Caraca, o cara Entendeu? troca. Se eu quero falar. Eu não vou saber porque eu não lembro dos testes aqui. Mas, tipo, eu uso Aham. muito pois no lugar de porquê, entendeu? Então, tipo, eu me adapto. Eu evito ao máximo usar os porquês. Escreve Eu não PQ gosto. e deixa a pessoa. Manda no Só assim. Enem, na redação do Enem, tu coloca lá um PQ. Claro, com Vai certeza. Vai na fé, isso aí vai dar Vai certo. na fé. Aí tu começa assim tua redação. Li no meu Face, Eu acho que tal coisa, na minha opinião. na minha opinião, que li no Face. Mas essa parada de tá feito. ajustar a frase pra quando você não sabe algo que você usaria um bagulho válido. Tipo assim, Eu faço muito é isso. super válido. É melhor fazer isso Não, do o que meu você TCC acabar inteiro foi perdendo ponto em construído alguma prova. assim, mano, porque a Não, gramática calma, é mas, meu mas inimigo, não, então... mas aí é diferente, Dani. Porra. Não. Aí é diferente. Não, Luffy, mas- Luffy, eu passei, eu tô formado. Não, é Luffy. diferente porque aí, tipo, tu tava literalmente com o computador aberto na tua frente pra tu poder pesquisar a hora que tu não, quisesse. não, aí não. é preguiça, no Não, caso. mas você está assumindo que eu estou escrevendo e eu paro para verificar minha ortografia. Não, eu tô mano, tá Cara, fluindo é, meu não, texto aí lá. é uma parada É um completamente milagre eu estar diferente. escrevendo. Então eu tenho que fluir, mano. Tem que continuar o Entendi, flow é lá. preguiça. Mas olha, Daniel, no caso, por exemplo, vão ter momentos que vai fluir, mas tu tem que voltar pra... Dependendo do que tu for fazer, né? Se for um trabalho acadêmico, é interessante tu escrever conforme a norma No padrão, mínimo interessante. né? A minha... Não, eu escrevi aqui no problema. Eu tô falando que eu evitei os porquês, entendeu? Eu não tô falando que eu escrevi tudo errado, gente. Calma lá. Entendi. Tudo mas- bem, só dos tudo porquês. bem, Dani. A gente vai acreditar. Mas essa tua tática por exemplo, não sei qual é o porquê eu vou usar o motivo, é válido mesmo. É muito É. interessante. Não tá né? errado. Porque quando a gente- Não. Quer dizer, afinal nada tá errado. tá tudo certo. no caso, o Ramos, eu acho que o Ramos, ele ficou chateado com isso. Ele quer que algo esteja errado. Ele quer que algo esteja errado. Mas
Mais uma vez eu friso, né? A língua, ela é como uma vestimenta, então vai depender do contexto, com quem tu tá falando, para quem você tá direcionando a palavra. Por exemplo, eu tinha preparado uma outra coisa na minha cabeça, né? Sei lá, citar autor aqui, mas Nossa. aí as coisas aqui já foram se desenhando de outra forma, entendeu? Então eu já não precisei usar a linguagem mais, um pouquinho mais técnica e ao mesmo tempo não tanto, não precisei citar autor aqui. Então, assim, a língua, ela é isso, você tem que saber quando usá-la, de que maneira você vai usá-la, né? É gingado, a língua é gingado. A língua é uma dança. Alguns sabem dançar. Olha o cara. Que é isso? É o Dani que tá falando aí. Mas já passando para outro exemplo não, né? Outra parte que separou, que é o mais e mais. Tipo, mais com I e mais sem I. Isso aí eu vejo bastante. Isso eu também vejo bastante. Eu vejo até professores, né? E é interessante porque, às vezes, quando você se torna um profissional, por exemplo, eu tenho certeza que exigem do Luffy a escrita correta dele 24 horas, né? Porque ele mas o negócio dele vai pro jornal, né? Tem isso. Mas ele é jornalista. Jornalista tem que saber escrever, mais ou menos isso que se pensa, né? Tem que saber falar. E a mesma coisa é um professor. E eu vejo professores que escrevem, mas sem o I, sendo que... Enfim, vocês entenderam, né? Tipo... Sim. Troca, né? Troca. E se exige muito do profissional, no caso. Mas assim, no mundo profissional, falar. eu acho que tem que ter mesmo essa exigência aí. Tipo, na questão do trabalho, né? No momento que tu tá no trabalho. Quando tu sai, beleza. Mas acho que no mundo profissional tem que ter, não sei. Não, no mundo profissional... Tipo assim, vamos supor. Tu quer um exemplo clássico, né? Você tem que estudar pra caramba pra passar num concurso. Aí, na hora do concurso, quando você vai lá escrever... Você não vai, tipo, colocar, mas só se for um concurso muito específico, com questões pra você discorrer e tal, tipo, sobre língua, especificamente. Mas na maioria dos concursos você vai ter que obedecer ali a regra estrita e cada detalhe. Mas esse detalhe que vocês estão falando, essa condição, ela geralmente no concurso tem as regras, né? Então eles falam lá que tu tem que usar a norma escrita, não sei o que. Justamente. Eles especificam. Então lá já tá determinando o que tu tem que usar. Então se tu tá fazendo diferente, aí já foi erro seu, né? Não, mas eu acho que no trabalho é implícito que você tem que sempre usar a forma correta. Meu amigo, no meu trabalho eu não uso forma correta. Não, calma, mas tu faz algum ofício? Mas aí você já tá especificando, você só falou trabalho. Não, mas tu fala com a tua chefe, tipo, informalzão e foda-se e tal? Eu falo informal de boa. Pior que eu falo também, mas é porque tá a gente é mais próximo. Não, pois aí quando existe uma relação tá de proximidade, quando não é nada oficial, é só uma mensagem no Zap e você já tem uma certa intimidade, beleza. Mas, tipo assim, você vai fazer um ofício pro diretor, como a Marta falou, tipo, de algum setor. Ou se tu vai, tipo, literalmente... Primeiro que ofício pra mim é papel, então... Tá, a gente já percebeu que o Dani, a qualquer momento, vai dar alguma merda, tá ligado? Primeiro que ofício não é papel, é só o formato do papel. Ai, lá vai. Mas então, só pra deixar claro aí que mais sem I é pra quando tu tá dando um contraponto, né? Sei lá, qual é a palavra certa pra isso? O mais, com o I, no caso, é quando você quer dar uma intensidade. Seria um advérbio de intensidade, esse mais com I. O com I eu tô falando, tá? Agora, o sem, ele é uma conjunção adversativa, ou seja, você tem duas ideias, né? O que é a conjunção? A conjunção é um elemento ali de uma frase ou de uma sentença, e ela vai ligar, no caso, duas orações ou mais. E aí, um exemplo. Eu gosto de jogar futebol, mas, né, sem o I, estou com a perna quebrada. É um exemplo. São duas frases que elas são ligadas por essa conjunção, que é uma adversativa. E por que é adversativa? Porque são duas ideias que elas divergem de si, elas não se complementam, né? E aí vem assim... Flashbacks de guerra aqui, do ensino fundamental e médio. Pois é. E o mais com I é o advérbio de intensidade mesmo. Por exemplo, Maria é a menina mais bonita da turma. Então, tá intensificando a beleza ali da Maria, né? Nossa, professoras falam bonito, né?
Claro, meu amigo. O próximo exemplo, eu tenho até uma dica para as pessoas não errarem. Quer dizer, não desviarem. Que é Olha, aprendeu. o mal com L e o mal com U. Que, tipo, tem um que é o oposto de bem e um que é o oposto de bom, né? Aí, a dica é a seguinte. Lembre da frase. Há males que vem para o bem. Males com L, bem. Então, mal com L é o oposto de bem. E mal com U, o oposto de bom. E aí, gostou da minha dica? Não, o mal com U. Essa foi muito boa. Tá, Essa realmente foi muito boa. Não, aí... Ó, no caso, o mal com U, ele é um adjetivo. Então, ele vai descrever algo. Enquanto esse mal com L aí que tu tá falando, ele vai ser ele pode ser um advérbio, né, de modo, e ele também pode ser um substantivo ou uma conjunção. Aí o Daniel já se perdeu. Eu também já me perdi. Não, vocês querem aula de gramática, eu já entendi. Vai lá, mande bala. E aí, um exemplo desse mal, né? No caso, o mal com U. Joaquim é um mau perdedor. E aí a gente pode substituir, trocar, né? Por exemplo, é um bom perdedor ou é um bem perdedor? Né? Que é essa dica aí que tu tá dando. Quando troca pelo o bom, então ele é com U. Ele é um adjetivo. E quando é o com L, no caso, que ele pode ser um advérbio, por exemplo, você fez isso de mau jeito. Esse mau jeito, por que esse mal é com L, ele é um advérbio? Porque ele determina a maneira como foi feita aquela ação. Por exemplo, ele está fazendo isso por mal. E aí, Dani, pegou? Então, seria um pouco essa diferença, né? Uhum. Entre esse mal com L e o mal com U. Assim, eu acho que é um erro que se comete muito, um erro não, né? Um desvio da gramática que se comete muito porque eu vejo isso muito na escola. E até, por exemplo, com vocês, comigo, na época da escola eu tinha muita dificuldade. E às vezes eu ainda me pego, às vezes, tendo algumas dificuldades, né? Porque é impossível, eu acho que é impossível, na verdade, você conseguir, vamos dizer assim, decorar, entre aspas, todas as regras gramaticais. Ah, com certeza. E de vez em quando a gente precisa ir ali na gramática, ou no dicionário, ou no próprio Google mesmo, ver qual é a diferença desse mal com U, ou mal com L. Mas uma coisa interessante é isso que você está falando. É uma dica, né? Que os professores de português, eles têm. Nossa, a minha lógica era totalmente diferente. Não tinha nada a ver com isso aí, Ramos. Eu tenho uma lógica minha, que era... Ela é mais complicada, já vou dando essa de antemão. Que na minha cabeça fazia mais sentido, porque mal com L é o oposto de qual? Do bem, né? Mal com L é o oposto do bem. O pra mim, parece que tem um L dentro. Nossa na letrinha. Senhora. Então eu juntava assim. E o U, pra mim, era um O cortado ao meio. Nossa senhora. Então eu falava mal com L, bem. Mal com U, bom. Tu usou mais a parte visual, né? Porque eu já era designer desde moleque. Os outros, eu acho que eles são bem simples. Eu acho que a gente vai se estender muito se a Marta der uma aulinha de tudo pra gente, né? Então a gente bora pegar os mais tretosos, sabe? Posso fazer só um comentário? Diga. Não, pode, fique à vontade. Assim, eu acho, não sei, né, qual é a proposta, mas no caso, é interessante trazer algum desses fenômenos que acontecem na língua, né, como esse mal e bem que a gente costuma trocar muito. Mas não dá pra ficar só nisso. Nisso, porque... Mas tem um que eu acho que é importante, porque... Não vai, Ramos. Você é o formado em letras aqui. Você guia tudo. Você é o pesquisador. Vai, gramatiqueiro. A questão da vírgula. Ah, tá. Vai lá. Olha, mas o que tu quer que eu faça? Porque assim, fala a verdade. Daniel, fala pra ela qual que era a tua regra da vírgula. Não. A da respiração. Marta, é que em algum momento da minha vida, alguém chegou e falou que a vírgula funcionava como hora de respirar. Não, então, você estava escrevendo alguma coisa. Não, ela funciona. O não, eu funciona, digo, só que... Eu digo isso é verdade do que te falaram, porque falaram isso pra mim também. Pois é. Só que, tipo, era a mesma professora. Quando uma criança lendo... Não foi uma professora, acho que deve ser minha mãe que uma hora fala pra mim. Mas, tipo, quando tu tá lendo, realmente, a vírgula num texto corrido,
é a tua hora que tu respira. Então, faz sentido falar isso. Só que, quando tu fala isso pra uma criança que interpreta literalmente as coisas, tu fica, caraca, só quando eu precisar respirar nesse texto eu vou tacar uma vírgula aqui. Aí tu fica... vírgula. Detalhe, que o Daniel é asmático, né? Não. Quase morrinha, todo mundo escrevia um texto, mano. Pois é, mas é isso que eu lembrei. No caso, a vírgula, ela... É porque, assim, a gramática, ela é dividida em partes, né? E aí vem a semântica, a sintaxe, a morfologia. E para você ter um certo domínio de quando você vai colocar uma vírgula ou não, e onde você vai colocar a vírgula, você tem que ter um domínio do que é a sintaxe. E para você ter um domínio do que é a sintaxe, você tem que saber o que é a morfologia. E para você ter uma ideia, para você entender o que é a morfologia, para você ter esse domínio, né, da morfologia, você tem que compreender a fonética. Então, tá explicado porque eu não sei nada, então. então, assim, é um puxando um pouco do outro. E acaba que a melhor maneira de explicar para uma criança, o que não deveria, né, na gramática, é pela respiração. É porque a vírgula é uma parada muito chata, né? Parece que não tem uma regra só pra ela. Sei lá, é meio complicado. Não, eu acho que tem uma regra, só que não é uma coisa que eu acho... Em tudo. Pessoalmente, eu não acho que é uma coisa que eu aplico de primeira, sabe? Sempre que eu tô escrevendo, geralmente eu faço um texto, aí eu dou uma relida e eu vejo que eu posso modificar, sabe? Trocar. Geralmente é trocar vírgula por ponto, ou diminuir um parágrafo. Geralmente é isso. Porque eu vejo assim... É o que a gente faz às vezes também, que a gente vai muito na intuição. Só que na intuição acaba que a pessoa separa sujeito de predicado, tipo no vocativo não bota uma vírgula, aposto não bota uma vírgula. E que aí são, lá vai o Ramos sendo específico. E esses elementos que você está citando aí, Ramos, são elementos que constituem a sintaxe. Então, se você não tiver uma noção do que é a sintaxe, se você não tiver uma noção do que é sujeito, objeto, você vai colocar... Provavelmente você coloca a vírgula no lugar errado. Provavelmente. Né? Mas, desviado. mas, por exemplo, existem lugares que eu nem me preocupo se eu vou colocar a vírgula certa ou não. Sei lá, se eu tô mandando uma mensagem pra vocês, eu pouco me importo. Mas agora, Ramos, contigo vai ser diferente, né? Mas... Não precisa, Marta. É que eu tô falando, por exemplo, nos nossos posts do Pod Guaraná, de vez em quando surge esse debate. Tipo, essa vírgula era pra ter aqui? E nem sou eu que puxo, na maioria das vezes, inclusive. A maioria das vezes é o Dani, porque ele não consegue respirar. Pois é. Não, ele respira demais, ele fala, caralho, tô respirando muito, não era pra estar respirando. Não, eu vou jogar a bola aqui pra minha irmã, porque de vez em quando eu tô de boas lá, acabei de postar, aí a minha irmã chega aí, Daniel, foi tu que postou isso aqui no Pod Guaraná? Aí eu falei, não, foi o Luffy. Ela, tá, porque a vírgula tá errada. Aí ela só vai embora. Aí eu, a vírgula está errada. Aí eu vou ler. Aí eu, pra mim tá certa. Só que eu mando no grupo aí, Luffy, certeza que essa vírgula é porque a minha irmã aí tem vezes tipo... que eu falo, sim, Dani, eu tenho certeza. Aí o Dani, tá bom então. É porque, por exemplo, nessa situação, existe um certo cuidado, um monitoramento que a gente chama, né, linguístico, no caso, da escrita, porque milhões, se Deus quiser, né, milhões de pessoas vão ler aquilo ali, né, e querendo ou não, as pessoas, elas têm um certo ainda julgamento e, a pessoa tá escrevendo errado, por que eu vou continuar aqui lendo esse material, por exemplo, verdade, né? Verdade. E aí eu volto mais uma vez no contexto de que é necessário você saber para quem você fala, para quem você escreve, para você poder saber como você vai escrever. É verdade. Mas olha, Ramos, tu pode dar, por exemplo, quando eu tô escrevendo alguma coisa, quando bate uma dúvida, assim, e não são poucas, são muitas, né? Eu sempre vou ali no Google, dou uma olhada, ou pego alguma gramática, né? Sim, eu fiz isso hoje, inclusive. Pergunto de alguma amiga, assim, do curso também, que é mais gramatiqueira. Manda mensagem pro Ramos. Nossa. Agora eu vou mandar mensagem pro Ramos também. Cara, eu só sei o básico. Não precisa mandar mensagem pra mim. Hoje, inclusive, eu tava na dúvida, uma dúvida besta. Só que eu não tinha apagado da minha cabeça. Eu tava fazendo um post pra um lugar aí, e aí tinha um negócio que era cauda de frutas vermelhas. Aí eu fiquei, cauda desse tipo aqui é coelho ou cuo? Aí eu fui lá e pesquisei, e era coelho. Pra deixar claro. Acontece.
Eu acho que eu não vou revelar aqui, mas eu vou revelar. Teve uma vez que, na época da escola, eu acho, eu fui escrever texto, e aí eu perguntei pra minha prima, texto é com X ou com S? Nossa, eu acho que eu lembro de alguém fazendo na mesma situação que eu tô. Mas esse tipo de Né? coisa é normal, né? Tipo assim, entra quase Sim. que numa parte mais de memória mesmo do que, tipo, se você sabe ou não, pô. Tipo assim, realmente. óbvio que, tipo, a gente já estudou e que a gente sabe dessas coisas, só que, tipo assim, às vezes, sei lá, uma palavra foge da memória, pô. E aí você fica, tipo assim, Sim. caralho, como é que eu falo aquela parada? Mas não é que tu não sabe a palavra, tu sabe a palavra, tu só não tá conseguindo lembrar como Não, ela é. eu fico muito, muito feliz do Luffy ter essa visão, porque realmente eu sei tudo, eu só esqueço. É assim que eu vivo minha vida. Olha aí. Eu gostaria de levantar aqui uma pauta, sendo que... Claro, Pode Marta, ficar à vontade. Porque Você tem mais propriedade pra isso do que a gente. é uma coisa, assim, que a gente discute muito dentro da academia, sobre essa formação, né, do professor e como a gente vai formar esses alunos. Porque alguns professores, alguns estudiosos, eles afirmam que a maneira como a gente forma o aluno acaba que deixa um pouco esse lado humano, né? Nas escolas, por exemplo, há muito essa preocupação da gramática, da norma culta, né? Porque tem que passar no vestibular. E aí, dentro da universidade, quando a gente está em formação, enquanto professor, existem documentos, né, que são como a BNCC e o PCN, que eles respaldam, eles são como se fossem dicas de como um professor poderia ministrar uma aula. A gente discute muito isso porque não é o que acontece dentro das escolas, porque a escola ela se preocupa muito com o intelecto do aluno, ou seja, com os conhecimentos do aluno. Né? Enfia aí um monte de coisa no aluno, sei lá, fórmula de física, fórmula de química. E de acordo com esses documentos, que é a BNCC e o PCN, eles vão dizer que o papel da escola é de formar o cidadão. Mas a gente não consegue formar o cidadão só por meio de regras, né? E tanto Isso que aí, é uma coisa Marta que... anarquista. Não é questão de ser anarquista, não, Dani. É uma coisa que eu fiquei pensando, porque, por exemplo, a escola de onde a gente vem, eu nunca tinha parado para pensar, até ter entrado no curso e ter estudado um pouco sobre isso, e perceber o quanto a escola, por mais que ela não esteja em primeiro lugar, por exemplo, com os alunos passando tudo em medicina ou direito, mas existe uma preocupação da formação do cidadão. É interessante porque existem escolas em primeiro lugar que eu não sei se fazem isso, né? Mas agora vamos entrar num bloco desse episódio, que são as gírias. Depois de 1 hora. É o terceiro bloco já, Matinho. Ah, tá. Mas vamos para as gírias, então. Alguém quer começar aí com uma gíria que acha Em relação interessante? às gírias, isso aí prova todo o ponto da Marta de que a língua é fluida, mano. Porque a gíria eu acho que é o maior exemplo disso, porque tem gírias de vários cantos do mundo. Hoje a gente vai falar especificamente de Manaus, né? Sim, exatamente. Amazonas. Amazonas. E aí? Qual que a gente começa? Não, Marta, eu quero ver se a Marta pode escolher um, porque eu mandei pra ela uma listinha de gírias. E eu quero ver se ela pode comentar sobre alguma que ela acha interessante aí nessa listinha. Bem legal. Então, Marta, você pode fazer isso, por favor? Na verdade, uma que eu acho que é interessante porque até hoje, assim, é lógico que eu sou um pouco limitada, né? Mas até hoje a gente discute na universidade, a gente não sabe qual é a origem da bendita palavra do quicão, né? Qual? O quicão. Quicão. Porque a gente fica, por que será essa palavra? De onde surgiu essa palavra, né? E eu acho isso... E só tem aqui, não tem outro lugar. Cachorro quente. O que eu quero falar é que eu já li sobre a origem do quicão, então eu posso responder isso para a Marta. Opa! Porque, olha aí, porque aprendendo. Porque tem um jornalista aqui, Manauara, que já falou sobre isso no Twitter, e eu lembrei dele, e eu pesquisei aqui. E ele tá falando aqui, ó. É o Mário Adolfo Filho, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito bom. Grande jornalista abraço. local que fala sobre assuntos atuais, né, no Twitter. Só perde pro Luffy. Falo várias merdas no Aí Twitter.
Ele fala assim: a origem da palavra quicão em Manaus. Existia uma lanchonete no centro de Manaus nos anos 60/70 e o dono tinha o apelido de Kiko. Nossa. E foi o primeiro a trazer hot dog para a cidade. Logo, o famoso cachorro-quente do Kiko ganhou o apelido de Quicão. É uma... Mas tinha que Mas merda, né? Não, pode ser sim. As palavras, elas se formam pelos contextos sociais, né? Então, isso daí pode ser isso mesmo. É tipo uma- o rolê de chamar as coisas pelo nome, sei lá, outro nome tipo de marca, essas coisas assim, né? Uhum. Bombril, Bombril. Gelade. Cotonete. Cotonetes que são hastes flexíveis. É, exatamente. O leite moça, né? Porque tem gente que não chama leite condensado, não. Leite É, moça, leite não moça. sei. É. Vocês já ouviram. É verdade. Luffy, você pode falar um eu vou agora? lá de maceta. Maceta é uma parada que eu uso relativamente regularmente. E eu acho muito interessante porque maceta a gente usa muito aqui, mas se eu não me engano na Bahia eu acho que também usam maceta. Agora. aí Se eu eu, já não sei. se eu não me engano, Inconsciente. usam ali também no Nordeste, eu acho, ali pela Bahia e tal, maceta. E é isso. E aí, Martim, algo sobre maceta? Não, maceta, ele é o contrário de jitinho, né? É verdade. Jeitinho, esse eu não uso. Eu uso jitinho às vezes. E essas gírias, olha, tem um profissional fã que ele estudou sobre essas gírias do Amazonas. E eu até anotei o nome do livro dele, que é o meu saco aqui, o Daniel fazendo barulho. Eu achei que o livro dele era meu saco. O nome do livro é Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. O nome Eu acho que eu já vi esse livro. Eu acho que eu vi esse ele é livro no ele sebo. é lá da UFAM. O nome dele é Sérgio Freire. Uhum. E aí ele traz nesse dicionário, na verdade, é um dicionário, expressões do Amazonas, como esse maceta aí que a gente usa para dizer que é algo grande, né? A gente não fala grande, a gente fala isso é maceta. Sim. Né? É uma característica nossa e eu acho muito legal, na verdade. É interessante porque a gente fala a mesma língua, o país inteiro, né? Fala a língua portuguesa, mas existe divergências por causa dessas gírias, né? Por exemplo, em Minas Gerais, eles não falam Nossa Senhora, eles falam nu. É verdade. Então a gente fala mais, nossa. Verdade. E esse maceta aí, que é. Que é de Nu, nus. Não, Só o começo. Então, Entendi. esse exemplo aí, maceta, é uma característica nossa. E, de acordo com esse professor aqui, do que eu pude ler e também vi uns vídeos dele, né? Ele afirma que a fala do amazonense tem interferência, não? Ele vem ali do povo nordestino. tem influência. Então, Sim, tem Influência, muita obrigada. influência, realmente. Do povo nordestino, eu não sei nem qual é o termo certo, mas é da comunidade indígena, não sei qual é o termo certo. E também do português de Portugal, né? Por causa do contexto histórico todo. E aí ele fala que, por exemplo... Tem uma coisa que eu concordo, porque... Desculpa te atrapalhar, Marta, mas é porque Pode minha falar. família, ela é metade nordestina e ela é metade daqui do Amazonas. E eu acho que combina muito as gírias dos dois lugares. Então, de vez em quando eu misturo e pra mim flui perfeitamente. Mas, no caso, Dani, eu não sei se... por exemplo, às vezes, quando eu pegava Uber, né? Porque agora eu não tô pegando, né? Por causa da pandemia. Às vezes eu conversava, assim, rapidinho com o Uber. E ele perguntava pra mim, tu é de Manaus ou tu é do Nordeste? E eu falava que eu era de Manaus. Ele, mas é porque tu tem um sotaque muito carregado, assim. Tu parece que é do Nordeste. E eu tenho família nordestina, no caso. Uhum. E é uma característica, né? No caso, nossa, assim, essa mistura. É uma mistura. Sim. O Brasil é uma mistura, né? Não adianta. Eu uso muito Oxe. Isso é algo... Oxe. Mas tu já usava isso antes de falar comigo, Ramos? Cara, eu não lembro o momento que eu comecei a usar Oxe. Ou será mas, que sei tu lá. pegou de mim? Porque eu falo muito hoje, porque minha avó ela é nordestina. Vixe, e mas eu convivo vixe. muito com ela. Vixe também. Então oxe, toda hora. Até escreva no WhatsApp Eu hoje. mando Oxe no WhatsApp também. Pra quem acha que eu não sou informal no WhatsApp. Porra, então pausasse, Mas é interessante, né? Essas expressões, sei lá, curumim, cunhantã. Eu acho que no sul é piá. Piada. Piá. Realmente. É, piá. Porque eu lembro que eu falei com uma moça de lá e ela não sei o que é piá. Eu fiquei, tá, né? Aí tu E- piu. Né? Então são... É interessante como cada região tem as suas características. Tu já ouviu Zequinha? Uhum. Zequinha também, pra curumim.
Não, nunca ouvi isso aqui. Nunca vi isso aqui. Esse aqui é mais específico. Ó, uma outra que eu gosto é o Varou. Varou, esse daí eu conheço. eu acho engraçado. Tu não conhece Varou? Não. Tipo, o negócio varou lá do outro lado. Ah, tá. Agora. Atravessou. Entendi. Geralmente varou é o sinônimo de atravessou. Usou muito aqui. Ah, Nossa, isso daí não. Agora, um que eu sei que usam muito é leseira, né? Leseira Eu acho muito Baré. legal. É. Eu gosto muito desse. E... Leseira. Leseira e É suas leso. variações, É o leso, né? Leso, É leso. Aham, Leso. Band de leso. leso, tem tudo. Ah, tem o meu favorito, que eu já falei com o Luffy e com o Ramos, que o meu favorito é aquele Bora Lá Só Tu. Eu acho Esse que é muito bom. incrível, Esse- porque esse te dá uma expectativa quando tu fala com a pessoa, tu fala, bora lá, aí a pessoa, nossa, ele aceitou, aí só tu. Aí tu, caraca, ele me sacaneou. Então, tipo, ele é uma montanha-russa. Quebra a E pessoa. eu adoro. Ah, É, eu tenho uma pergunta, eu posso fazer? Pode. Sabe responder tudo aqui. No caso é o Luffy. Opa. É pro Luffy. Opa, claro. É porque assim, uma coisa que agora eu fiquei pensando, porque no jornal, sei lá, nesses jornais que a gente vê aí da TV, Aham. existem jornalistas que eles procuram falar de uma forma mais monitorada, ou seja, mais próximo da norma culta. Sim. E existem jornalistas que não. Aí eu pergunto assim, o que os professores, né, na tua formação enquanto jornalista, o que tu pensa sobre isso? O que os professores lá da UFAM falaram pra ti também? Então, assim, a gente tem muito claro também essa divisão de o que é adequado, né? Tipo assim, agora até mais, por incrível que pareça, a gente vê, por exemplo, um William Bonner da vida sendo um pouquinho mais informal, quebrando ali o que a gente chama de... tá quebrando o protocolo, quando o cara, tipo, sai ali do viés do programa mais redondinho ali, naquele formato mais quadrado, digamos assim, né? Quando a gente chama de formato quadrado, quando é uma coisa mais naquele tom do Jornal Nacional. Até agora, tipo, o William Bonner, recentemente, ele tem quebrado, assim, ele tem falado, não, a gente vai fazer aqui apelo e tal, justo pelo momento também que a gente passa, mas ele tem ido mais pra quase que uma conversa, assim, com o telespectador, né? Antes não, era uma via de uma mão, assim, né? Era ele falando ali, reto, certinho e pá. O que falam é isso, né? Que é, tipo assim, a gente tem que ter noção. E é claro, o chefe do jornalista, do repórter, do âncora, seja lá quem for, dali na função, o chefe vai dizer pra ele, entendeu? Por exemplo, quando eu cheguei pra trabalhar no meu primeiro jornal, eu tava com uma ideia de que seria uma coisa mais quadrada. E aí, por ser do caderno esportivo, eu tive que meio que sair da minha, não zona de conforto, falando de uma maneira mais quadradinha, mas, tipo assim, colocar mais piada no texto, sabe? Jogar uma coisa mais informal. Claro, tipo, respeitando as normas de português, mas, tipo, colocando mais pra solta num negócio que era mais informal, entendeu? Tipo, se adequando à editoria. No seu caso, o meio, né, tá ditando, né? Porque, por exemplo, se tu comparar o Jornal Nacional, do jeito que eles falam, né? Não agora, né, que tá falando que ele tá mais... porque o Bonner ele é o editor-chefe de lá, então ele pode fazer isso. Ele faz o que ele quer, né? Pode mano? fazer. Ele faz o que ele quer. Sei lá, aqueles programas de futebol da Globo, né? É sempre mais engraçado o programa de futebol, sim, é sempre sim. mais descontraído, Exatamente. sempre é uma conversinha. Eu acho que não vai nem tão longe assim, Dani, porque, por exemplo, o jornal local, o Luffy não se Não, pode ofender, porque eu não trabalho pra ninguém dali, então. Pode ofender. Mas assim, comparando com o jornal lá do William Bonner, eu vejo assim que parece que o do William Bonner tem uma seriedade, né? Sim. É claro que são dois meios diferentes, sim, vamos dizer assim. Mas a gente vê uma coisa assim. Eu não sei se essa é a proposta do jornal local daqui, trazer mais pra perto, né, do telespectador. Geralmente esses jornais locais, eles dão um pouco mais de liberdade justamente pro cara criar aquela conexão da região. Aí o cara vai e fala uma coisa com sotaque mesmo, mais sotacado e tal. Porque, assim, não sei se vocês já perceberam, mas
o único sotaque que se enxerga na Globo, em programas que é, tipo, nacional, é de vez em quando sotaque carioca. Tipo, o sotaque aquele paulistão, você não encontra. Gaúcho, não encontra. É verdade. Nenhum outro. O único que tu ainda vai encontrar ali um pouco é o carioca, por, tipo, normas internas, entendeu? Nossa. E aí, Nossa, nunca é parei. nesse sentido, assim, entendeu? Eles levam, tipo, pegam a sério Nunca- demais, né? Tipo, eu acho legal essa parada da conexão, de tentar ser um não tão formal. Uhum. Mas lógico que sendo um negócio jornalístico, se tu perder a seriedade, assim, eu acho que Sim. ninguém acredita em ti Sim. também, né? Mas, sei lá, mano, essa questão de limitar o sotaque também eu acho que é pesado demais já. Né? Aí é uma grande discussão que existe, né? Se isso é errado, se é certo, até onde vale. Eu acho isso aí errado porque, primeiro, que quando tu vê um jornal com um sotaquezinho, tu fala, nossa, que gostosinho. Porque, tipo, por exemplo, não sei vocês vão ver jornal, aquelas matérias nordestinas, eu acho maravilhoso. Eu gosto do sotaque Tipo, tu nordestino. fica, os caras falam. Eu acho muito engraçado, tipo, aqueles matéria local, que é o cara na rua falando com o pessoal. Eu acho muito engraçado quando o jornalista tem um sotaque Uhum. também. Eu gosto, mano, eu fico entretido, eu fico, caraca, maravilhoso, eu queria mais disso. Justamente, aí essas locais, elas são permitidas justamente pra isso, porque tu vai se sentir, tipo, caraca, eu tô vendo um local específico, um jornal específico daqui, entendeu? Aí Uhum. cria esse sentimento bom de você. Aí vai o Daniel de Manaus e vê o jornal deles. Aí, tipo, por tu gostar do sotaque, né? Mas se tu fosse uma pessoa que, por exemplo, não gosta do sotaque do Sul, tu assistiria o noticiário nacional que tem uma outra notícia de lá, entendeu? Vamos supor. E não o de lá, porque o de lá teria toda hora aquele sotaque escroto. Mas enfim. só falando. É isso, respondi a pergunta, Martinha. Respondeu, muito Beleza. obrigada. Que ela é o entrevistado. Enfim, não tem entrevista aqui, né, que vocês falaram. Convidado. Convidado. Olha, Ramos, não se irrita. Eu me irritar por quê? O que eu fiz? É o gramatiqueiro. É o Eu policial juro da que gramática aqui, cara. Nossa senhora, eu vou printar meu WhatsApp e mandar no stories do Pod Guaraná pra eles pararem de mentir sobre minha pessoa. Ô, Ramos, eu vou te mandar uma gramática de presente quando é teu aniversário. Dia 27 de agosto, inclusive. Se quiserem. Perto do meu. A gente sempre faz aniversário juntos, né? Tipo, fazem aniversário surpresa, entre aspas, pra gente. Faziam, né? Não É faziam. verdade, né? Era eu, o Marcos e a Marta. Isso mesmo. Mas é isso. Já que todo mundo falou uma gíria aí, eu ainda não falei. Vai, Ramos. Dali. Tem uma que eu acho que talvez a gente consiga achar a origem, porque é uma gíria bem comum. Tipo, hoje em dia não se fala muito, mas é uma gíria comum, que é chibata. Que é usada pra legal. Tipo, isso é muito chibata, tá ligado? Uhum. Eu acho engraçado, porque o chibata literal da palavra Pois é. é um negócio, não é aquele negócio de couro que usavam pra bater. Aí que tá, eu tinha medo de pesquisar e descobri que ele tem uma origem meio macabra, sabe? Entendi. Pois é, será que não é uma questão linguística de, caraca, vamos transformar esse negócio ruim em um negócio bom? Pode ser também. Será, mãe? Tu conhece, Marta, alguma coisa sobre? Não. Mas esse livro aí que eu falei, ele traz muito, assim... eu fazendo propaganda aqui do livro, né? E olha que eu não tô nem recebendo por isso, mas ele traz, ele fala um pouco, sabe, assim, de cada palavra, e aí ele vai falar um pouco da origem e o contexto, né? Por que a chibata significa isso, né? Qual é o contexto todo dessa palavra, né? Eu tava vendo aqui que é um termo que vem do Nordeste, né? O chibata, que eu tava pesquisando agora aqui na internet. É só entrando numa daquelas que, por exemplo, meu pai falava muito na época dele. Tipo, tô de bubuia, pai d'égua, essas coisas assim. Sim, sim. Olha, eu vi aqui que o chibata, pelo menos aqui no Google, né, que eu abri agora aqui rapidinho, tá falando que designa o órgão genital masculino de forma vulgar. Ô, louco. Né? Isso é pro Nordeste, né? Talvez quando tenha vindo pra cá, pro Amazonas, pro Norte, já é outro contexto, porque a gente entende chibata como algo que é bom, né? Sim. Pra alguns mas é bom depende mesmo. Depende da pessoa. Agora, lendo aqui, eu fiquei assustada. A língua ela tem muito a ver com a história, né? Com a evolução do... Não sei nem se é a palavra certa, evolução, mas com essa transformação do homem, né? E tanto que dentro do curso da UFAM, a gente tem uma matéria que a gente vai estudar de forma pincelada, porque...
querendo ou não, a gente não consegue ver tudo dentro de uma universidade, né, de uma graduação. E nessa matéria, eu acho que foi só um período, na verdade, e a gente estudava alguns acontecimentos da língua, algumas explicações, né? E o professor mostrou muito a língua da comunidade, eu acho que é a comunidade indígena, muito forte, no Amazonas, no caso, né? Por exemplo, esse Cunhantã aí, Curumim, o Bubuia, eu acho também que é uma gíria que vem ali da comunidade indígena. São situações muito interessantes, né? Assim, só a gente já tá ficando com muito tempo, mas antes disso, tu levantou um ponto que eu queria só comentar assim brevemente. Que Manda. foi não evolução, uma mutação da língua, pode dizer assim? Não sei. Porque, por exemplo, a gente tem o você hoje, mas antes ele era o voz mercê, né? E daqui a pouco pode se tornar só o C. Tipo, C é legal, C é bacana. Talvez seja um período que seja só o C mesmo, a letra C. E o que tu acha disso? Acha interessante? Acha meio bad vibes? A língua, ela passa por transformações. E, por exemplo, a tendência da língua é dela se simplificar, né? Então, o português, esse voz-me-ser, né? que chega até você e agora vem esse ser aí, são coisas que acontecem na língua e não adianta. Provavelmente a língua portuguesa ainda vai sofrer muitas transformações e que talvez a gente esteja presente para ver, né? E no futuro a gente só vai falar por áudio de WhatsApp, não vai ter mais acelerados ainda. Nossa, espero que não, menos. Não gosto de áudio não, vou ser bem sincero. Pô, mas dá pra acelerar cara, agora, como pô. assim? Dá pra acelerar. Tá. Pode ser então. Vou lembrar dessa reação do Ramos e passar a falar mais por áudio. É porque no áudio ele não consegue policiar tanto, tá ligado? Aí ele fica meio... Queria estar corrigindo gramaticamente a pessoa. Exatamente. Tadinho do Ramos, olha. Aí depois de ter sido difamado aqui, esse episódio inteiro. Não. Ramos, mas acontece. Mas eu acho que é isso, assim. A língua, ela vive em constante transformação porque a gente usa a língua, a gente fala. E é engraçado porque as mudanças, elas acontecem muito mais, primeiro pela fala do que pela escrita. Eu acredito, né, no caso, porque seja o maior contato que a gente tenha. Então, por exemplo, existem pessoas que não têm a habilidade da escrita, mas conseguem falar. Sim, né, verdade, tem esse ponto. Tanto que tem até um autor, que é o Ataliba, que ele vai dizer que ele vê muito mais a escrita como se fosse uma forma da gente, não é guardar a língua, mas é permanecer, vamos dizer assim, com a tradição. Conservar. E a fala é como... Obrigada. E a fala é como se fosse algo mais pro futuro, porque esse OC aí, a gente não vê tanto na escrita, a não ser que seja no WhatsApp. Mas na fala... Sei lá, no Big Brother, eu via muito aquele pessoal que era, eu acho que de Goiás, falando você, não sei o que lá, você pra lá. Eu falo muito tu e nem conjugo o verbo depois. Tu, isso daí eu acho que isso daí eu vejo que é uma marca nossa do Amazonas. Conversando com pessoas de outros estados, né, Minas Gerais, sei lá, Rio de Janeiro, Paraná, assim, podendo participar de congressos também, que a gente acaba lidando com pessoas de outras localidades. Esse tu, ele é uma marca nossa do Amazonas. E a gente realmente fala, tu não foi, a gente só marca a gente só bota o tu, né? Porque o resto, a conjugação do verbo não... Mas eu acho que tem muita gente aqui que fala, tu conseguistes, tipo, faz direitinho. Muita tipo, gente? não sei se você... Eu conheço bastante pessoa que faz assim. Bastante pessoa. Que é muito perfeitinho. Você foi enquadrado no Lei Ramos 766. Gramatiqueiro da porra. Ramos tá lascado. Bora lá, começando o quadro Lizira Baré, que começa hoje. Eu não tô vendo empolgação de ninguém. Porque eu não tô Pode começar por vocês? Não, Marta, você vai ser a última pra você aprender, você entender como funciona o quadro. Eu não sei nem o que eu falo, mas vai. Nós estamos juntos, né?
eu quero falar do meu último vício, que infelizmente adentrou a minha vida, que é teclado mecânico. Que, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu comecei a ver muitos vídeos de teclado mecânico. Não sei se vocês sabem como funciona isso, né? Esses videozinhos de teclado mecânico. Porque teclado mecânico é aquele teclado que tem tipo um switch embaixo da tecla. Então, tem vários tipos de teclas diferentes. Tem tecla que faz cliquezinho, que é aquela tecla chata que eu tinha, Ramos, lembra? Faz tec e além de tec faz clique junto, então é alto pra porra. Então, quando a gente jogava, quando a gente era mais moleque, eu usava esse teclado, era esse que ficava no fundo, o tec-tec do fundo. Aí, eu comecei a entrar nesse mundo, tem uns teclados que são com switch linear, que ele não faz o clique, ele é mais silencioso. Aí eu comecei a ver vídeo disso, e eu descobri que tem customização de teclado mecânico. Que é outro mundo de coisas, que tu pode trocar o switch, tu pode fazer ele sentir de uma maneira diferente, então o barulho do teclado vai ser diferente, aí o pessoal compra teclado e modifica ele pra ele ficar com um som gostoso. Eu comecei a ver vídeo disso, porque eu não tinha nada pra fazer. Né? E acabei que, infelizmente, eu comprei peças de teclado mecânico e eu estou nesse mundo agora. Vou montar um assim que chegar tudo. Comprei tudo do AliExpress e quando chegar, eu mostro pra vocês. Por favor. Não, a Marta vai gostar, porque eu sei que o Ramos e o Luffy estão me julgando aqui. Não, ué, mas a Marta ela vai como gostar. assim, man? Como assim? Que rolou? A Marta é a única comentando e o Ramos e o Luffy caladinhos aí. Eu tô pensando o que eu vou falar. Já estão te julgando, né? Mas qual que é o propósito disso aí? Porque, tipo... Que isso, deixa o cara, liberdade de expressão, Ramos. Agora o cara virou policial de Laseroré. Eu quero saber qual que é a lógica de mudar o teclado. A lógica é a seguinte, por exemplo, entre teclar em um teclado mecânico, tipo aqueles meus, e um teclado Bluetooth daqueles bem tosquinho com a tecla baixa, qual tu gosta mais? Tem a questão de como tu gosta de teclar, entendeu? Eu, particularmente, acho estranho teclar nesses teclados com a tecla fina. Que a reação é rápida, só que tu não tem muito feedback tátil. Aí, se tu toca pra um teclado mecânico, tu tem um feedback tátil, só que pode ser um feedback sonoro, que depende do switch, que aí é outro mundo que tu pode clicar e fazer barulho, tu pode só clicar e sentir um leve tremor enquanto tu clica, ou só afundar. Então dependendo do switch que tu escolhe, o teclado fica totalmente diferente, entendeu? Então, por exemplo, pra videogame, o pessoal usa muito switch linear, que é pra tu teclar mais rápido, entendeu? Pra ter reação mais rápida. Então, tu clicou, aconteceu. Aí, pra digitar, quem gosta só de digitar, usa um switch que ele é tátil, que tu só sente que tu clicou. Então, tu clica e tu tem tipo um bumpzinho, e quando tu clica, tu sente que tu tá clicando, entendeu? Então, tu tem todos esses mundos de divergências, de coisas diferentes, dependendo do que tu quer fazer. Então, particularmente eu tô com um teclado Bluetooth no momento que ele é desses mais tosquinhos, e digitar nele eu não acho gostoso, eu acho estranho. Então, tu pegando um teclado mecânico customizado, tu pode fazer um teclado do jeito que tu quiser, entendeu? Do jeito que tu gosta de teclar. Tá aí, então basicamente é isso. E além disso, tem o som, né? Tem que o pessoal fala que às vezes o teclado, tu tecla e faz um barulho estranho e aí o pessoal não gosta. Aí o pessoal modifica pra fazer um barulho gostoso quando tu tecla. Então tem todo esse mundo, que é o mundo que eu entrei, infelizmente, e que eu gastei dinheiro com isso. E é isso. É isso aí. Boa informação. Minhas escolhas monetárias. E o último episódio o cara deu dica de educação financeira. Exato. Mas não, mas isso foi tudo dentro das minhas dicas. Foi o Daniel que deu dicas? Foi. Não, mas aqui no episódio passado eu falei assim, gente, não gaste dinheiro que você não tem. E o dinheiro que eu gastei eu tinha, então tá tudo bem, tá tudo certo. Tá aí, seguindo as próprias leis. É isso. E Luffy? Tá certo. Tá bom, então, cara, a minha indicação vai ser um pouco mais curta. É um álbum. Não. Isso é crítica? Um álbum foi lançado recentemente, se não me engano, mês passado, dia 14 de maio. E é o álbum do J. Cole, chamado The Off Season. Pra quem curte rap ou trap, qualquer gênero próximo a isso, eu recomendo que escute. São mais de 10 faixas, se eu não me engano, ou 10 faixas. É do J. Cole? Isso, J, tipo J mesmo, aí Cole. Isso. Eu recomendo muito mesmo. Tem umas músicas, tipo, acho que são as melhores da carreira do cara. O álbum tá sensacional. Quem curte rap, trap, tem um pouco de R&B também, uma pegada meio soul às vezes e tal. Quem curte, só escuta lá. É isso, boa. Milagre, não falou de série hoje. Olha aí, cara. Ele não tem tempo pra assistir todas essas séries, não. Ele pega do Google. Todo episódio é uma série diferente que eu recomendo. É isso. Tá bom. E aí, Ramos?
É, né? Vai, Ramos. Caralho. Tava olhando Não aqui. vale falar de gramática, hein? Caraca, eu já falei, cara. Eu tava olhando aqui. A minha dica é o Aurélio. Caralho. Ai, tadinho do bichinho. Mano, Fala, tá vendo, né, Ramos. como é que eles são comigo, Marta? É foda. Eu tava olhando aqui no quarto e aí eu lembrei de um negócio. Na verdade, não é uma dica, não é uma recomendação, é mais um pedido. Então, assim, eu tô precisando de uma estaca daquelas meio tutores de planta, só que eu queria uma que fosse de fibra de coco. O cara vai matar um Porque vampiro, mano. Não, Não. é uma estaca. Faz de planta, É uma faz de estaca planta. suporte, tá ligado? Tu bota na Eu sei, é aquelas varas que tu coloca na planta pra ela crescer reto, pra ela subir. pra guiar, É, né? Pra só- que tu quer isso? Porque eu Matar quero. o vampiro. A minha Monstera Dançone que eu tenho aqui, A tu o quê? eu não sei o nome popular dela, acho que chamam de planta de 7 furos, sei lá, alguma coisa assim. E aí, ela é uma planta. Marta, eu não sei se você tá ciente, mas o Ramos ele O é pai de cara planta, só sabe ele os nomes é o nerd das científicos, plantas. mano. Ele não liga É que- pro popular, é que- tá ligado? Adoro Ramos, cara. Caralho, É que eu só que vejo as isso. pessoas chamando de Adansone também. eu não Policial sei de chamar nome ele de- científico. Vai, E continua, aí, continua. eu tenho uma, e eu troquei de vaso ela recentemente, só que quando eu fui trocar, eu não sei como ela cresceu naquele vaso, e eu não conseguia mais colocar ela de volta. Ficou uma merda. Eu coloquei lá, ela tá do jeito que tá, mas eu tô tirando umas mudas, as melhores mudas, e eu tô preparando outro vaso pra eu fazer ela crescer, tipo, pra cima mesmo. Eu quero que ela suba, porque quanto mais ela subir, maior as folhas ficam. Só que eu não tô achando essas estacas aqui em Manaus. Ou eu vou ter que fazer, ou vou ter que comprar, só que no site que eu vi... Como é que é a estaca de coco? o que eu queria era de fibra de coco, porque aí eu acho que as raízes entram mais fáceis. Mais facilmente. Gente, eu não conhecia esse lado do Ramos, olha. É, Eu tenho vários Ah, lados. Mas é não isso, é se porque alguém... tu não tá aqui todo dia no podcast. Se com alguém ele pra souber onde tem alguma floricultura... Eu acho que tem uma floricultura que eu conheço, mas ela é muito longe daqui, e aí eu acho que já... escutar. Por que tu não liga e faz um Eu tô vendo no... Uber Eu tô Delivery indo lá? no... Ai, porque eu acho que vai dar muito caro o frete. Tá bom, então tu quer barato, É lógico que que é perto da tua casa. Não, perto não precisa ser tão perto. Ah. Tipo, eu tô procurando no Instagram aí, mas se alguém já tiver algum lugar que saiba onde tem, me avisa e é isso aí, é nóis. Então a dica do Ramos é não ter dica, Não. é pedir coisa. Esse quadro aqui entendeu? nunca foi pra ser um quadro de dicas. Até porque Quadro a de gente não qualquer tem coisa. muito o que oferecer. Tudo bem então. Marta, tu entendeu como é que a gente funciona isso aqui? Já entendi. Peraí Então que eu pode quero... falar o seu. Tá, gente, mas... Nossa, eu acho que eu sou muito nerdzinha mesmo. Mas assim... O Ramos acabou de falar de planta. Olha, eu vou indicar... Indicar não, né? Mas eu vou indicar... É indicar, né? Eu já ia soltar um palavrão aqui, meu Deus. Pode soltar. Marta vai Não. indicar o livro do seu Gaspar, página 79. Não é isso. É porque assim... Bom, como eu tô fazendo um mestrado na UTFPR, que é uma universidade tecnológica, né? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Boa. E lá a gente relaciona a literatura com a tecnologia, linguagem com tecnologia. E aí eu não vou falar o que é, porque já deixa para o próximo convite do podcast. Olha aí. Boa. E, assim, uma coisa que a gente viu lá é que existem poesia eletrônica, né? No caso, poesia no singular. É importante. Cuidado com o Ramos aí. Ah, pronto. E fica aí a dica de um site que se chama telepoeses.net. E ele traz nesse site vários exemplos de poemas que são eletrônicos. Então não é um poema que a gente está acostumado a ler no livro, porque tem um som e as palavras elas se mexem. Eita. Então fica aí essa dica, Eita. né, para quem se interessar. É uma maneira Tu diferente, falou né? poema eletrônico, de eu já literatura. pensei nas músicas eletrônicas com poema misturado. Foi mal. Olha aí, ó, já fica a dica aí, o próximo convite que eu explico o que é um poema, Aí, ó, uma pra poesia. quem tá precisando de poemas eletrônicos, tá aí a dica. Eita, cliquei no site aqui, tô vendo um aqui. E aí? Nossa, é uma loucura, hein? Tu sério? Já abriu? Eu É muito abri aqui, legal. abri um aleatório. As letras se movem enquanto tu lê. Mas, Sim. nossa, agora eu fiquei curioso. Eu só não vou abrir aqui Ah! porque vai...
Vai dar Enfim. O merda. site é meio confuso, já vou avisando, mas a minha dica é tu entrar e clicar em poesias ali no canto. É porque tu não abriu o site, mas tu vai ver, ele é meio confusinho, mas tem ali em cima poesias, Tem lá um, no... tem um que eu Pode acho falar, pode. Tem um que eu acho muito bonito, assim, que foi até a professora que mostrou pra gente, que se chama Árvore, que é do Rui Torres. E aí, são as palavras, as frases, elas vão aparecendo e desaparecendo, e por trás tem árvores, né, diversos tipos de árvores, e aí tem o som da natureza também, então é muito interessante. Caraca, isso é legal Uhum. mesmo, porque, tipo, dá pra te usar outras Ai, coisas. caraca, que susto. Eu cliquei no árvore, se tem um som mesmo. Nossa, É muito legal. dá pra te usar outras coisas, né, pra passar mensagem além do texto. Isso é bacana. Isso aqui é evolução da poesia. Nossa, que Olha loucura, eu aí. nunca tinha pensado nisso. Olha aí, já é Nossa. um próximo Ei, não, o podcast. Já pessoal me tem que chama. clicar nisso, hein? Muito Bacana. interessante, né? Eu tenho que sair, que tá fazendo uns barulhos loucos aqui. É muito legal. Então é Mas isso. é isso. É isso, né? Isso. Então esse é o episódio de hoje. Deveras interessante. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Eu que Marta. agradeço o convite. Muito obrigado, Martinha. Sempre uma honra. Valeu, galera, por Ei. assistirem. E eu não sou ditador nenhum, tá? Tudo bem. Ditador não, gramatiqueiro. Grande. Falou! Valeu! Tchau.